Eu vou explicar agora sobre o procedimento de inventário judicial e extrajudicial. Quando uma pessoa vem a óbito, a família deve providenciar no prazo de 60 dias a abertura do inventário. Ou seja, se a pessoa tem bens, imóveis, móveis, dinheiro em conta, qualquer tipo de bem, esse patrimônio ele precisa ser transmitido para os seus herdeiros legais. E como que é feito isso? É feito através de um inventário, ou seja, tem que apresentar a certidão de óbito, a relação de todos os documentos que comprovam quais são os herdeiros dessa pessoa e a relação de documentos que comprovam os bens que essa pessoa possuía. Então, qual que é a diferença do inventário judicial para o extrajudicial? O inventário judicial ele é feito no fórum através de um advogado que apresenta toda a documentação para o juiz, e geralmente o inventário judicial ele é feito quando há menores, interesses de menores, é obrigatório que seja feito judicialmente esse inventário. E quando o herdeiro, todos os herdeiros, eles são maiores e capazes, não tem menor, então esse inventário ele pode ser feito no cartório de notas, o mesmo cartório que faz escrituras de compra e venda, e esse é chamado inventário extrajudicial. Também precisa de um advogado que represente a família nesse inventário extrajudicial. Embora seja feito pelo cartório, é obrigatória a assistência do advogado. Nesse procedimento, além das custas, que seja do cartório, ou as custas do Estado, no caso de inventário judicial, a família vai ter que pagar o imposto. É verdade, gente. Até para morrer a gente paga imposto. É chamado ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes. E tanto o advogado quanto o escrevente do fórum vai entrar na fazenda estadual do seu estado e preencher uma série de declarações com relação à pessoa falecida, com relação aos herdeiros, com relação aos bens. Tem que apresentar todo o valor desses bens. Se for imóvel, tem que ter o carnê do IPTU. Se for carro, tem que ter a tabela FIP. Se for banco, tem que ter o extrato bancário. E aí vai apresentar todos os bens sobre o valor que o montante que tiver ali, vai pagar um imposto, que depende de estado para estado, né? No estado de São Paulo, 4%, tá? Sobre o valor a ser transmitido para os herdeiros, tá? Então, esse procedimento, tanto no judicial quanto no extrajudicial, ele tem um prazo de entrada, de ingresso, de 60 dias. Se você não observar esse prazo de 60 dias, aí você vai ser multado quando você precisar fazer o inventário. Você vai ter uma multa sobre esse valor a pagar do ITCMD. A multa geralmente é 20% sobre esse valor. Então é bom ficar sempre atento. A gente entende a dificuldade da família, perder um ente querido, aí tem que correr atrás da papelada, fazer o inventário, mas é importante porque depois esse bem ele será transmitido para os herdeiros, que aí depois, uma vez regularizada todo esse processo, terminado esse processo, os herdeiros poderão ficar livres para poder vender esse patrimônio, tá certo? E depois esse inventário, no caso do judicial, ele é expedido um documento chamado formal de partilha. E esse formal de partilha, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelas partes, ele serve como meio de registro no cartório de registro de imóveis para transferir a titularidade do bem para os herdeiros, ou se tiver carro, serve para o Detran, para transferir o carro para quem de direito, geralmente o inventariante, e também ele serve para outras finalidades, como por exemplo, levantar dinheiro do banco, sacar dinheiro do banco, fazer movimentações, fazer encerramentos de empresas, etc. E a mesma coisa válido para a escritura que sai do cartório de notas. O cartório também expede a escritura. Essa escritura ela pode ser levada a registro, tanto no registro de imóveis, no Detran, para bancos e etc. Então, em linhas gerais, são as informações importantes sobre o inventário judicial e extrajudicial.